Então, a gente falando de polímeros, né? Polímeros, poli significa muitos, meros significa partes. Uma molécula com muitas partes. Essas partes a gente chama de monômeros, tá? Que são pequenas partes, né, que nós vamos juntando até fazer uma grande molécula. A gente sabe, né, já sabe que tem polímeros naturais e os polímeros sintéticos. Os naturais, aqueles que a natureza nos oferece, celulose, amido, algodão, um fio de cabelo, casca de madeira, coisas do tipo, né, coisas do gênero, resina, né, a borracha, né, a própria seringueira nos oferece, tá? Os polímeros naturais. Os sintéticos, aqueles que são feitos, né, que passam por algum processo dentro do laboratório, tá? E dentro dessa ideia de polímeros sintéticos que passam por processos dentro de laboratório, a gente traz aqui alguns tipos de polímeros, né? Lembrando que eu posso classificar também o polímero pelo seu tipo de cadeia, né, pela sua estrutura, posso classificar ele em ser termofixo, né, ou não, né, pela questão da temperatura, dele ser altamente maleável a temperaturas ou não, né, altamente resistente ou não, tá? E posso também classificar quanto a questões mecânicas. Por exemplo, eu tenho o elastômero, que é um tipo de polímero, borracha, né? Eu tenho as fibras, que são outro tipo de polímeros, né? Principalmente na indústria têxtil muito utilizada, e eu tenho os plásticos, que são outros tipos de polímeros. Todo mundo aqui sabe, conhece, utiliza bastante esses produtos, né? Principalmente nas nossas roupas, nos nossos objetos cotidianos, no nosso dia a dia. Tá? Não é novidade assim para nenhum de nós isso. Mas a gente começa a entender um pouquinho como é que eles são formados, como é que eles funcionam efetivamente. Tá? Só um segundinho aqui. Tá. Buenas. E aí, gente, dentro desses tipos de polímero, né, nesses processos de polimerização nada mais é uma reação química que produz polímeros, tá? Eu posso ter polímeros de adição comum, tá? São reações químicas de adição, onde eu vou ter a quebra da ligação dupla, né? Aqui desse monômero. A partir dessa quebra, dessa ligação dupla aqui, ele possibilita que esse monômero aqui, essa molécula se ligue com N outras moléculas iguais a essa, formando um polímero. Estou representando aqui de modo genérico isso, né? Mas esse é o principal objetivo que eu vou ter aqui, tá, gente? Um exemplo então de polímero de adição, onde existe a quebra da ligação dupla para que esses carbonos possam se ligar, né, com outras estruturas iguais. Se eu quebro essa ligação dupla, esse carbono aqui, né, vai ter que fazer mais uma ligação. E esse aqui também. E é isso que vai possibilitar eu ter essa cadeia, né, com todas as saturações possíveis. Bom, polímeros de adição 1,4. O que é isso? Os polímeros de adição 1,4 também são reações de adição onde existe quebra de uma das ligações duplas e deslocamento de outras. Só que assim, esse tipo de situação necessariamente indica que eu tenha a insaturação no meu monômero. Lembrando, o monômero é parte da molécula que vai formar o polímero. Tá? O que é um monômero? É uma partezinha do polímero. Você imagina que o polímero fosse uma grande corrente. Tá? Então, o monômero é um elo dessa corrente. Então, esse elo dessa corrente, esse monômero aqui, ele tem duas ligações duplas. Uma ligação dupla é entre o carbono 1 e 2 e a outra ligação dupla é entre o carbono 3 e 4. Então, é por isso que eu digo que é polímero de adição 1,4. É quando as ligações duplas acontecem nas posições 1 e 4 dos carbonos. Tá? E aí o que acontece? Essas duas ligações, elas são ligações que vão se modificar, né,
com a adição, por conta da ressonância dos elétrons. Então essas modificações vão fazer com que o quê? Com que eu tenha, com que eu passe a ter uma ligação dupla aqui no meio. Observe aqui que eu fico com uma ligação dupla no meio, e nas pontas onde eu tinha ligações duplas eu não tenho mais. Elas são quebradas, essas ligações duplas das pontas, e são, né, realocadas nos carbonos 1 e 4, e vira uma ligação dupla ali nos carbonos 2 e 3, no carbono do meio. Então, se a gente reparar a diferença dessa estrutura para essa, é que aqui eu vou ter duas ligações duplas e aqui eu vou ter uma só, tá? Fazendo essa quebra. Então, polímero de adição 1,4 é quando eu tenho monômero, né, tendo ligação dupla no carbono 1 e no carbono 4. Ainda eu posso ter os copolímeros. Os copolímeros, né, são polímeros que têm monômeros diferentes, tá? Por que eu estou mencionando isso? Olha aqui, esse monômero A aqui, ele tem, olha os ligantes dele, ligante Y, W, Z, X. Eu estou aleatoriamente dizendo que ele tem ligantes diferentes, né? Esse monômero B, ele também, né, eu vou aleatoriamente, né, dizer que ele tem ligantes diferentes, né? P, R, K, S, tá? Bom, essa soma aqui do monômero A com o monômero B vai formar o meu copolímero. Observe que esse copolímero, ele é o resultado, né, ele é o produto, né, desses dois reagentes aqui, que são monômeros diferentes, que possuem ligantes diversos aqui. Cada letra dessa, X, Y, Z, W, P, R, K, Q, S, são ligações, que são elementos químicos diferentes, tá? Então, é isso que significa um copolímero. Um copolímero é um polímero que tem monômeros diferentes ligados entre si. Bom, gente, eu ainda preciso retomar aqui os polímeros de condensação. Polímero de condensação a gente obtém, né, fazendo a condensação de duas moléculas. Só que para eu fazer a condensação desta molécula aqui com esta outra molécula aqui, eu preciso eliminar alguma coisa. O que eu estou eliminando? Eu estou eliminando a hidroxila nessa estrutura aqui, tá? E o hidrogênio nessa estrutura aqui. Quando eu elimino hidroxila com hidrogênio, na verdade eu estou eliminando água, né? Então estou fazendo a eliminação de água. Polímeros de condensação ocorre, né, quando eu pego esses dois monômeros, isso que eu acabo de circular aqui são monômeros, quando eu pego esses dois monômeros aqui e elimino uma molécula de água. A partir daí, dessa eliminação da molécula de água, eu consigo juntar essas estruturas, tá? E aí eu vou montar então o meu polímero. Eu posso também dizer que essa é uma reação de desidratação, que é uma reação de eliminação de água. Então, uma reação de condensação, né? Normalmente nesse processo é eliminado água nele, tá? É uma reação que nós já estudamos anteriormente, né, de eliminação de água, tá? Eliminando água de modo intermolecular, né, entre essas duas moléculas aqui, porque eu pego uma hidroxila de uma com hidrogênio de outra para formar a água. Então, de modo intermolecular, certo? Bom, agora a gente vai aqui mostrar, né, exemplos aí desses polímeros, tá? Os polímeros de adição comum, por exemplo. Um muito conhecido é o polietileno. Poli, muitos. Etileno, a gente conhece a molécula do etileno, né? A molécula do etileno é essa aqui, gente, ó. Conforme aí o PAC, né? Nós chamamos ela de eteno, que é o quê? Que são dois carbonos. Tá? Deixa eu até usar uma outra, usar aqui um texto aqui, né, para dizer que é isso aqui, ó. São dois carbonos, CH2, fazendo uma ligação dupla com outro carbono, com outro CH2. Isso aqui é o etileno. Então, quando eu vou repetir
N vezes, e aqui no livro ele traz para mim, né, como o eteno, que é a nomenclatura IUPAC, que a gente já aprendeu. Ele traz isso como C2H4, né? Isso aqui é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então, quando eu vou repetindo muitas vezes essa estrutura, eu vou ter o polietileno. De onde é que veio essa estrutura? Olha, se eu tenho só carbono e hidrogênio, eu estou falando de um hidrocarboneto, certo? Se eu estou falando de um hidrocarboneto, veio do petróleo. Então, o polietileno, né, principalmente assim, o eteno, é a base para a gente produzir diversos tipos de plásticos. Diversos tipos de plástico. A importância econômica hoje do eteno é absurdamente alta, né? É um dos principais subprodutos do petróleo, é o eteno, porque é a partir dele, né, que eu vou juntar N monômeros, né, vou chamar isso aqui de monômero, N monômeros aqui desse eteno para formar um polímero. Então, várias partes disso aqui, repetidas vezes, vão formar um polímero. Um muito conhecido é o polietileno, que a gente usa a abreviação PE aqui, né, polietileno. Então, como é que funciona? Olha aqui, o que acontece na molécula do polietileno? Como eu disse, eu vou ter ela repetidas vezes. Olha aqui ela repetidas vezes. As ligações duplas são quebradas, né? Então, ocorre aí a união dos radicais provenientes dessa quebra da ligação π, né, nas moléculas do etileno, fazendo com que ele se ligue aqui, certo? Como é que acontece esse processo de quebra aqui? Eu preciso ter a ação de calor e eu preciso ter a ação de catalisadores específicos, certo? A partir daí, essas ligações duplas são quebradas, e quando elas são quebradas, ocorre um rearranjo eletrônico aqui, né? E eu vou ter carbonos aqui com radicais livres, com valência, né? Livres, tá? Para que se liguem uns nos outros. E aí eu consigo ligar várias estruturas de etileno, formando aqui um polímero, né? Um radical aqui de polímero. Então, quando eu estou pensando em polietileno, eu tenho que pensar em algo que se repete. Poli, muitos, né? Etileno, a molécula do etileno, tá? Um plástico extremamente conhecido. Aqui, né, um outro processo aqui mostrando a quebra dessa ligação dupla. Na verdade, essa quebra de ligação dupla acontece, como eu já disse, pela ação de catalisador, e ocorre aqui um rearranjo, possibilitando com que esses carbonos se liguem, né, liguem-se a outros, porque aqui na condição que eles já estão fazendo suas 4 ligações, então aqui eles não vão se ligar a ninguém. Mas se eu consigo quebrar essa molécula aqui, eu facilmente consigo fazer com que, quebrar essa molécula não, quebrar essa ligação dupla, eu facilmente consigo fazer com que esses carbonos liguem-se a outros carbonos. O nome dessa reação é uma reação de polimerização, é a polimerização do eteno ou do etileno, formando ali o polietileno, certo? Ainda não dá para deixar de mencionar aqui, né, que esse tipo de estrutura, esse tipo de plástico, demora muito tempo para se decompor na natureza. A gente tem que ter muito cuidado, né, com esse tipo de situação, porque a mãe natureza não suporta mais tanto plástico, né? Nós temos aí diversas aplicabilidades para o polietileno, tá? É claro que eu vou ter polietileno com características diferentes, de acordo com aquilo que eu quiser, o modo que eu quiser utilizar ele. E como é que se dá essas características diferentes se eu estou falando da mesma molécula, Ronaldo? Essas características diferentes elas vão se dar pela adição ou não de alguns outros produtos químicos, de alguns outros insumos, né, que vão caracterizar essa possibilidade, né, de eu aplicar essa molécula em outras estruturas, de eu aplicar essas moléculas aí em outros meios, tá? Mas é fundamental que eu tenha consciência ecológica, né, no descarte correto e da reutilização
de todos os plásticos e desse também.